Boa noite, amigos. Vamos começar o nosso papo de hoje com uma frase que a minha querida Olinda Guedes, que é a minha professora de programação neurolinguística, professora também das formações de constelações sistêmicas, sempre nos fala: se você quer ser uma pessoa melhor, se você pode se tornar uma pessoa melhor, por favor, seja. É uma frase do Anthony Robbins, né? E é o autor com que eu me identifico muito, né? Então, no vídeo passado, eu disse para vocês que eu estaria aqui para dar algumas dicas de como é modelar e de como a gente vai descobrir o que as pessoas que são excelentes no que fazem, que elas nos transmitem, como que a gente pode saber o que acontece na mente delas, porque se elas conseguem, todos nós conseguimos também. Vocês podem imaginar um chaveiro, desses que abrem cofres mesmo. Poxa, como que ele consegue? Ele realmente é mágico? Não. Ele vai lá, mexe até que ele abre. Ele sabe exatamente o que fazer, né? Então é isso. A gente precisa, para a gente extrair, para a gente eliciar uma estratégia de alguém, a gente precisa saber como que funciona a mente daquela pessoa, certo? Antes de saber como funciona a mente daquela pessoa, a gente precisa saber, e eu quero passar para vocês, que nós funcionamos através dos sistemas representacionais, de como que a gente enxerga e como que a gente reage ao mundo. Então, tem pessoas que são visuais. As pessoas visuais, elas processam o mundo delas através das imagens. Então, elas colocam palavras nas imagens. É como se fosse, eu imagino assim, um jogo de videogame, passando as imagens tudo muito rápido, e elas estão querendo contar tudo ao mesmo tempo, o que está passando. Então, essas pessoas falam muito rápido e querem fazer várias coisas também ao mesmo tempo. São pessoas que imaginam o tempo todo, né? O escuro, o claro, e são palavras que saem com mais facilidade, são as palavras que falam em formas, em cores, são as pessoas visuais. E tem as pessoas que processam o mundo auditivamente, né? Que são pessoas um pouco mais centradas. Elas gostam de explicar desde o início, elas gostam de ser ouvidas, tem um tom de voz mais firme e rítmico, né? Você vai saber se a pessoa é visual quando ela é mais organizada, né? Ela tem tudo no seu lugar, ela gosta daquela rotina, né? E onde ela conhece o que ela faz, e assim, a pessoa geralmente vai nos dar dicas através da sua fala, que ela é visual. Por exemplo, lá na minha casa eu falo e ninguém me escuta. Eu já te disse isso, né? Ou senão ela vai falar assim, vai falar do ritmo, do som, né? Ela gosta de ouvir músicas, então as lembranças delas vão ser auditivas, né? E
tem as pessoas que, como eu, são sinestésicas. A maior parte do tempo processam sinestesicamente, que são pessoas que, para falar, já é numa forma mais lenta, né? Então, elas processam o mundo através dos sentidos. Pensam, refletem, gostam de abraçar, gostam de beijar, gostam de tocar, né? Só que, assim como eu sou sinestésica, eu posso, aprendendo a enxergar o outro, a ler o mapa de mundo do outro, eu consigo agir de maneira visual ou de maneira auditiva. É esse o legal da coisa, sabe? Porque se a pessoa ela é visual e se eu for conversar com ela da minha maneira sinestésica, poxa, ela vai achar um saco, né? Porque ela tá louca pra sair dali, né? Ela, tipo, fala mais rápido, por favor, sabe? Tô perdendo meu tempo aqui com você. Mas não é. As pessoas sinestésicas, elas tendem a ser mais sensitivas. Elas falam com o coração, né? E a gente precisa aprender a respeitar o modo, né, de cada uma das pessoas. A partir do momento que eu descobri o que a pessoa está processando, eu posso com mais facilidade extrair o que ela faz de melhor, que é o que eu quero também para mim. Isso não significa invejar a pessoa, não significa querer ser ela, e sim descobrir de que maneira, quais foram os recursos que ela teve e que ela colocou em prática para ter e ser o que ela conseguiu ser hoje. Mestres da comunicação, eles fazem isso, eles descobrem a combinação mental do cérebro de alguém, porque eles conseguem dividir o cérebro em partes, né? Começam a ouvir o que não ouviam antes, começam a procurar ver o que não viam antes, começam a sentir, a perguntar o que antes não era perguntado. Então, o que não existe, eles começam a fazer existir, a pôr em prática. Vocês já ouviram falar daquela frase que os olhos são a janela da alma? Então, tem uma dica. Os olhos dizem muito do que a pessoa está pensando internamente. Às vezes ela quer passar uma ideia através das palavras, mas internamente o diálogo dela é outro, tá? Então, assim, uma dica básica hoje é aprender a ler os olhos, porque quando a pessoa está falando, ela está dizendo muito do que ela pensa. Se o olhar da pessoa durante uma conversa for para cima e para a esquerda, ela está tendo lembranças visuais, né? Como que foi uma cena da escola, na infância. Certamente ela está olhando para a esquerda e para cima. Ela está buscando as suas memórias internas. Se ela passa o seu olhar para a direita e para cima, ela está criando memórias. Por exemplo, imaginem aí o Mickey de barba, né? Mas eu não coloquei o meu olhinho lá para cima, né? Enfim, então coloque, você vai conseguir imaginar melhor o Mickey de barba. Pessoas que estão ouvindo, tendo um diálogo interno, elas estão olhando para baixo e para a esquerda,
né? É o auditivo interno. Se elas estão olhando para baixo, para a direita, provavelmente elas estão tendo uma conversinha sinestésica, né? Tipo, sentindo algum tipo de tristeza ou até alguma sensação gostosa. O olhar dela pode saber que vai para baixo e para a direita. Um olhar mais auditivo, ele se mantém quando conversa com você nessa faixa, tá? Auditivo quando que cria, né? O criador, né? O que está imaginando sons ou alguma ideia, né? Através de sons, de palavras, ele vai para a direita. Auditivo que ele busca na memória, né? Ele vai para a esquerda. E então o olhar, quando você está conversando com uma pessoa, ela não está somente de uma maneira só, predomina alguns olhares. Então, é um processo, né? Um olhar, depois o outro. Se você tem bastante treino com isso, você consegue adivinhar, pegar o que ela está pensando até no momento. Numa empresa, é muito importante, numa empresa com vendas, que você adquira esses hábitos. Quando você quer extrair a estratégia de alguém, você deve colocar essa pessoa totalmente associada à excelência do que ela faz hoje. Por exemplo, quando uma pessoa sabe fazer muito bem uma receita, um bolo, ela já não usa mais medidas, ela faz automaticamente, ela não sabe te ensinar com palavras, né? Você vai pegar e vai ver, né? Vai observar como ela faz e vai anotar os ingredientes, não é mais ou menos assim? Para tentar fazer o bolo com a mesma praticidade. Então, o que você vai fazer? Vai fazer algumas perguntas também. Podemos usar uma pergunta: como você se sentiu motivado? Como foi a primeira vez que você se sentiu motivado para fazer isso, né? Então, ela vai te responder. O que você sentiu? O que você ouviu? O que você viu? Então, você vai adquirindo respostas. Mas mais ainda, você quer o excelente dela. Então, você vai... E depois do momento que você sentiu, ou depois do momento que você ouviu, o que te levou a continuar motivado? Qual foi o próximo passo? A PNL é isso, meus amigos. Ela nos dá recursos, né? São maneiras de ler as estruturas da mente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aprendendo muito e estou aqui para passar um pouquinho dos conhecimentos adquiridos. Se vocês sentem essa mesma sintonia, por favor, inscrevam-se no meu canal, dão um likezinho. Tchau, tchau.